Depois de toda a polêmica do Flamengo, um dos maiores ídolos da história do clube falou algo que pode mudar completamente a forma como a gente enxerga esse time. E não foi pouca coisa. Zico simplesmente expôs o problema que muita gente evita falar. Ele deixou claro que o maior problema dentro de campo não é tática, não é esquema e talvez nem seja o treinador, é a atitude. E isso vem logo depois da demissão de Filipe Luís, o que torna tudo ainda mais pesado. Então a pergunta que fica é direta: o problema do Flamengo nunca foi o treinador? Se você gosta de futebol com análise de verdade, já deixa o like e se inscreve no canal Império da Bola, porque aqui a gente fala o que muita gente não tem coragem de falar. Agora preste atenção nisso: o Flamengo acabou de ser campeão carioca. E mesmo assim, o clima dentro do clube esteve longe de ser tranquilo. A saída de Filipe Luís gerou discussão, dividiu torcedores e expôs o ambiente de pressão interna. E em muitos momentos a narrativa foi clara: o problema era o treinador. Só que aí entra o Zico e muda completamente essa visão. Em uma entrevista recente, ele foi direto ao ponto, sem rodeio, sem proteger ninguém. Ele disse que o que mais irrita em um jogador é a falta de iniciativa. Jogador que não tenta, jogador que se esconde, jogador que joga com medo. E isso é muito mais grave do que parece. Porque quando o Zico fala isso, ele não está apontando para um lance isolado. Ele está falando de comportamento dentro de campo. E aí começa o debate de verdade. Será que o elenco do Flamengo está acomodado? Será que falta atitude em momentos decisivos? Porque se a gente parar para pensar, quantas vezes você viu o Flamengo jogando sem intensidade, sem agressividade, sem aquela vontade de decidir o jogo? E não é falta de qualidade, muito pelo contrário. O Flamengo tem um dos elencos mais fortes do Brasil. Jogadores caros, técnicos, experientes, mas futebol não é só talento, é postura, é decisão, é coragem de assumir responsabilidade dentro de campo. E isso nenhum treinador consegue colocar sozinho. Você pode trocar técnico, mudar esquema, mudar formação, mas se o jogador não tiver iniciativa, nada muda. E talvez seja exatamente isso que o Zico quis dizer. Talvez o problema do Flamengo não esteja na área técnica, mas dentro das quatro linhas. E quando a gente volta para a situação do Filipe Luís, isso fica ainda mais interessante. O Zico deixou claro que ele estava preparado, que tinha ideias, que entendia o clube, mas existe um detalhe que muita gente ignora. O Filipe saiu do campo direto para o comando. Ele era companheiro de muitos jogadores, amigo de alguns. E isso no futebol pode ser um problema silencioso, porque quando a relação é muito próxima, a linha entre amizade e autoridade pode se confundir. E aí surge uma dúvida incômoda, mas necessária. Os jogadores realmente respeitavam o Filipe Luís como treinador? Porque no futebol brasileiro, quase sempre o técnico paga a conta. E é mais fácil demitir um treinador do que questionar um elenco inteiro. Só que mudar mentalidade de jogador é muito mais difícil. Exige cobrança, exige postura, exige liderança dentro de campo. E talvez o Flamengo esteja vivendo exatamente isso. Um elenco extremamente talentoso, mas que precisa de algo a mais. Precisa de atitude, precisa de fome de vencer, precisa de jogadores que chamem a responsabilidade. Porque sem isso nenhum time ganha títulos grandes de forma consistente. O Zico não falou diretamente, mas deixou claro nas entrelinhas. O problema pode não estar fora de campo, pode estar dentro. E isso muda tudo. Porque agora a responsabilidade não é só do treinador, é dos jogadores também. E agora eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui. O problema do Flamengo são os jogadores ou ainda é o treinador? Se você curtiu esse tipo de análise, deixa o like e se inscreve no Império da Bola. Porque aqui a gente fala de futebol sem passar pano. Até o próximo vídeo.